Segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Município de Anita Garibaldi, na Serra Catarinense, inaugura novo atrativo turístico. Após chuvas, comitiva do governo federal visita Santa Catarina. Trombudo Central registra prejuízo de mais de 40 milhões de reais. Com a ajuda de mergulhadores, Polícia Militar e Federal apreendem 130 quilos de cocaína em casco de navio no porto de Imbituba, no sul catarinense. Multinacional alemã confirma investimentos no Paraná. Empresa escolhe estado como polo estratégico para a produção na América Latina. Apostas esportivas são autorizadas no Paraná. 4 empresas são credenciadas e podem iniciar as operações. Manifestantes protestam em São Paulo contra atos do Supremo Tribunal Federal. Aos gritos, pediam a saída do ministro Alexandre de Moraes. E você vai ver ainda, letramento racial é tema de encontro da OAB catarinense. Evento apresentou propostas para enfrentar o racismo. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h02. O município de Anita Garibaldi, na Serra Catarinense, recebeu um novo atrativo turístico. A Rua Coberta Arthur Barbosa Ramos foi inaugurada no último sábado. A obra faz parte das ações voltadas para o desenvolvimento turístico da cidade, que integra o roteiro da Serra Catarinense. O espaço será destinado para receber eventos e disponibilizar para a população um ambiente mais confortável. A Rua Coberta recebe o nome de Arthur Barbosa Ramos, em homenagem ao cidadão que morou mais de 40 anos na esquina da rua e contribuiu com o desenvolvimento da cidade. Olha, é uma grande alegria, em nome de toda a nossa família, ter a Rua Coberta em nome do meu pai, que morou aqui na esquina durante 40 anos, foi candidato a vereador, foi suplente de vereador e assim, contribuiu com o desenvolvimento de Anita durante 40 anos. O local poderá ser utilizado pela comunidade em festas e eventos com mais segurança, já que faltava um espaço coberto que pudesse acomodar a população e visitantes. Importante essa estrutura que nós conseguimos fazer aqui através desse projeto com o governo do estado, com a Secretaria do Turismo para Anita Garibaldi. Por quê? A Anita Garibaldi tem a tradição de fazer os eventos aqui na praça. Foi tentado fazer em outros lugares, o povo gosta de fazer aqui. E com isso nós tínhamos muita despesa com estruturas, banheiros. E através desse projeto ele atende toda a população. Além de atender os eventos, que nos custa bem mais barato com a economia, nós também temos os nossos munícipes, os nossos agricultores, a nossa base é a agricultura familiar. E o pessoal vinha para a praça durante a semana e chegava aqui, não tinha um local para ir, inclusive nem banheiro público. Aí, através dessa praça, você vê que acomoda todo mundo, temos banheiro público. Eu quero até que se visse durante a semana. Os nossos agricultores, o nosso povo vem para a praça e tem um local digno para ficar. E também nos eventos essa estrutura suporta. Nós temos aqui a festa do Costelaço do Hospital, que é um grande evento, que é o mês de agosto, que é em benefício do nosso Hospital Frei Rogério. Em visita à região, o governador Jorginho Melo compareceu à cerimônia de inauguração. Ele aproveitou e anunciou a liberação de R$1 milhão para a pavimentação asfáltica da SC 390. Estamos fazendo financiamento, Pronamp, adiamos pagamento de ICMS, adiamos pagamento de energia, tarifa, enfim, uma série de coisas para que Santa Catarina possa se sacudir e voltar a crescer de novo. Nosso povo é corajoso, é resiliente, não se entrega, mas vamos fazer obras que ninguém fez até hoje, que é mais 2 barragens, eu vou licitar, no mês de fevereiro quero estar iniciando, se Deus quiser. Quero fazer a dragagem do rio Itajaí, porque faz 40 anos que todo mundo fala no projeto A, B, C, projeto JAICA, e nunca saiu do papel. Então eu quero continuar esse projeto que vai dar uma certa segurança a todas aquelas pessoas que moram por ali, que estão cansadas a cada ano. Tem enchente, e agora deu 3 enchentes em 45 dias. O prefeito de Rio do Oeste hoje chorava lá, quando ele falava, começou a chorar. Deu 3 enchentes em 45 dias. A cidade inteira embaixo d'água. Então, a gente precisa ter muita coragem, ter muita fé
para superar tudo isso. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos superar. Uma comitiva formada por membros do governo federal visitou os municípios atingidos pelas chuvas no Alto Vale do Itajaí. A pauta foi a liberação de recursos. Alguns municípios registraram prejuízos milionários. As fortes chuvas que atingiram o Alto Vale do Itajaí deixaram prejuízos para vários catarinenses. Em Trombudo Central, dos 7.400 habitantes, mais de 4.000 foram afetados. Cerca de 1.000 famílias perderam tudo. Segundo a Prefeitura, 20 casas foram levadas pelas águas. Prejuízo avaliado em 40 milhões de reais. O governo do estado e voluntários contribuíram com ajuda humanitária, colchões e cestas básicas. No momento, o município aguarda que seja reconhecido o estado de calamidade pública para a liberação de verbas que devem auxiliar na reconstrução da cidade. Para que o nosso comércio, 90% foi atingido, a indústria, muitas facções, e a gente precisa que o povo tenha condições de trabalho para se reerguer. A pessoa tendo emprego, ela consegue buscar, ela consegue pagar suas contas, ela consegue um refinanciamento, ela consegue se ajudar. Então esse momento que a gente precisa. A burocracia é muito grande, nós fomos buscar com a agricultura, com o comércio, esses números, esses itens, e realmente assusta. 40 milhões hoje é o que Trombudo Central precisaria para chegar igual estava dia 16 de novembro, antes de toda essa situação acontecer. Neste final de semana, uma comitiva formada por representantes do governo federal se reuniu com os prefeitos dos municípios atingidos e com membros do governo catarinense para acelerar o processo de distribuição dos recursos aos locais afetados. De forma muito respeitosa, para dizer para eles que nós precisamos de agilidade. Os prefeitos encaminham os documentos, precisa vir. Até agora veio 5 milhões do evento deste ano. 20 milhões, 20 e poucos milhões, 26 milhões, que foi evento do outro ano ainda, porque demora muito a chegar. Então eu quero pedir para ele, vou pedir na presença dos prefeitos, agilidade na análise da documentação enviada para que os prefeitos possam se recuperar. Em Santa Catarina, já são mais de 180 municípios em estado de emergência ou calamidade pública. Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, o governo federal encaminhou desde o início do ano mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais ao estado. Além disso, já garantiu 300 milhões para a emergência. Deste valor, ainda faltam ser enviados 200 milhões. Segundo Valdez, já estão aprovados mais de 80 milhões de reais, sendo 60 milhões empenhados e cerca de 20 milhões pagos. No primeiro momento, muito envolvidos com solidariedade, com salvamento, com ajuda humanitária, com restabelecimento, mas nós precisamos botar na ordem de dia também a prevenção. Como evitar, diminuir e criar resiliência nas comunidades locais, nos municípios, para situações futuras. O El Niño promete repetir em 2024 e 2025, ou seja, o que nós estamos vivendo em 2023 pode ser ainda mais intenso e mais frequente em 2024 e 2025. Então nós não podemos esperar 2024 chegar sem tomar uma atitude juntos, governo federal, estadual e municipais, em relação à prevenção. Mergulhadores da Polícia Militar apreendem 130 quilos de cocaína no casco de um navio no porto de Imbituba, no litoral sul catarinense. A ação, realizada em conjunto com a Polícia Federal, iniciou após suspeitarem de mergulhadores clandestinos que, segundo a polícia, estariam inserindo drogas no casco das embarcações que atracavam no terminal. As drogas estavam em um compartimento chamado de caixa-mar e seriam levadas ao exterior. O caso segue sendo investigado. E em continuidade às visitas a empresas na Alemanha, o governador Ratinho Júnior e comitiva visitaram a empresa Horsch, que anunciou investimentos no estado. A empresa tem 7 plantas no mundo e mais de 3.500 funcionários. Uma nova fábrica no Brasil foi inaugurada no início do ano na cidade industrial de Curitiba, com investimento de 565 milhões de reais e a geração de 500 novos postos de trabalho. A empresa anunciou durante a visita do governador que escolheu o Paraná como centro estratégico de exportação de máquinas agrícolas na América Latina. A intenção é que o Paraná seja o polo logístico da Horsch nas exportações para o Paraguai, Ucrânia, Estados Unidos, Canadá, Austrália e África. São equipamentos que atendem
toda a cadeia da agricultura, desde a pequena propriedade até as grandes propriedades do mundo. E a Horsch tem 7 indústrias no mundo. Tem na Rússia, tem nos Estados Unidos, tem no Cazaquistão, tem na Alemanha e agora, poucos meses atrás, inaugurou uma fábrica no Brasil, no Paraná. Investiu 300 milhões de reais para fazer uma das indústrias mais modernas do mundo desse grupo que é a Horsch. E hoje nós estamos aqui visitando o complexo, a sede da Horsch na Alemanha, mas já trabalhando com um projeto que eles já estão planejando no sentido de dobrar essa fábrica que foi inaugurada em Curitiba com investimento de 300 milhões, ampliando a sua capacidade para atender o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Então, uma alegria poder estar aqui visitando essa grande empresa e já vendo essa empresa crescendo no Brasil, ampliando a sua indústria. Esse é o Paraná que trabalha, esse é o Paraná que não para. E a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Coordenadoria das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, apresenta a exposição itinerante As Cores de Cada Vida. A abertura da mostra contou com a presença da vice-governadora de Santa Catarina. A exposição ocorre no hall do Centro Administrativo até o próximo dia 3 em Florianópolis e é composta por telas com retratos estilizados de mulheres vítimas de feminicídio e de tentativa de feminicídio ocorridos nos municípios de Tubarão, Criciúma, Araranguá, Braço do Norte, Içara e Laguna, nos anos de 2012 a 2021. Para a vice-governadora, que também é delegada aposentada e tem larga experiência no combate à violência doméstica, é preciso combater a violência e o abuso de todas as formas. E hoje, aqui nessa exposição, o que nós podemos ver? A pintura de vários rostos de mulheres que perderam a vida, inclusive, num relacionamento abusivo. Então, essa exposição faz com que as mulheres da nossa sociedade venham até aqui, vejam essa exposição, olhem no YouTube as cores da vida, vejam seus relatos, o que elas passaram. Não adianta você que está nos assistindo só tentar sozinha resolver o problema da violência doméstica. Você precisa de ajuda. As delegacias da mulher, as salas lilás estão em todo o estado. Então, procure ajuda. E essa exposição hoje traz essa reflexão. Para você que é mulher, para você que está precisando de ajuda e para você que não tem problemas de violência doméstica em casa, mas que tem alguém que você conheça, para vir aqui, para vir à exposição, para ver as histórias dessas mulheres. Então, fica o alerta. Os quadros que estão expostos foram criados por artistas catarinenses com o objetivo de homenagear as vítimas e de reforçar a importância do debate, do enfrentamento e da prevenção da violência contra a mulher. Em Santa Catarina, foram 56 registros de feminicídios em 2023, um aumento de 1,81% em relação a 2021, quando foram 55 mortes. No ranking nacional, o estado aparece na 10ª posição entre a morte de mulheres, segundo dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022. O estudo apresenta também as informações sobre as tentativas de feminicídio. Em 2022, foram registradas 175 ocorrências. Em 2021, foram 147 tentativas. Santa Catarina aparece em 4º lugar em relação a outros estados brasileiros. E você vai ver a seguir. 4 empresas de apostas são credenciadas no Paraná e já estão autorizadas a operar. Letramento racial é tema de encontro da OAB catarinense. Evento apresentou propostas para enfrentar o racismo. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias,
trilhas e calendário de eventos, além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora 8h15. Milhares de manifestantes de direita se reuniram em São Paulo neste domingo. Aos gritos, eles pediam a saída do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator das ações penais contra os acusados de atos antidemocráticos em 8 de janeiro. A manifestação na Avenida Paulista reuniu milhares de pessoas. Segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo, mais de 13 mil pessoas foram registradas no ato que tinha como mote principal a defesa do Estado Democrático de Direito e foi convocado após a morte de Clériston Pereira da Cunha, um dos presos pelos atos de depredação da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e que morreu durante um banho de sol na penitenciária da Papuda, em Brasília, no último dia 20. O ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao evento, mas em um vídeo expressou apoio à manifestação. O ex-presidente enfrenta uma acusação enviada à Justiça por uma CPI do Congresso por tentativa de golpe de Estado, devido ao protesto protagonizado por seus seguidores. Também é investigado no STF por supostamente ter instigado os ataques. O ex-presidente foi declarado inelegível por 8 anos depois que o Supremo Tribunal Federal o considerou culpado de abuso de poder durante a campanha eleitoral de 2022. O Itamaraty informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado por Javier Milei para a posse. A presença do brasileiro ainda não foi confirmada. A confirmação veio do Ministério das Relações Exteriores depois de tensões entre os dois líderes. Giana Mundino, indicada por Javier Milei para a chancelaria, se reuniu em Brasília com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e fez o convite ao presidente. O que foi dito durante a campanha é uma coisa, o que acontece durante o governo é outro. Eu não sei qual será, como eu disse, se o presidente poderá ir ou não. Ele estará chegando de uma longa visita ao exterior e terá a cúpula do Mercosul no Brasil. Não tenho resposta, não posso responder. No convite, Milei expressou o desejo de que os parceiros comerciais continuem a trabalhar juntos. E com empresas credenciadas, a Lotopar autorizou o início das operações de apostas esportivas no estado paranaense. 20 milhões de reais foram negociados com as outorgas. Com a regulamentação, 4 empresas começam a operar em todo o território paranaense, garantindo mais segurança aos apostadores. Cada operadora destinou ao Estado 5 milhões de reais em outorga, além de parcela da receita bruta mensal obtida com as apostas. Todo mundo saiu ganhando, novos investimentos, mais empregos, mais recursos para o caixa do Estado e mais gente sendo beneficiado com esse resultado. Porque os jogos iam acontecer, esse povo do Paraná ia jogar em outra loteria de outros estados e beneficiaria gente de outros estados. Então a gente está fazendo isso com muita responsabilidade, com muita seriedade, fazendo o possível para evitar que tenha tipo de deslize nesses jogos. Então, tudo está sendo controlado e isso é muito importante para o nosso caso, para o nosso governo, fazer com que isso seja feito a maior exorbe. Mais 4 empresas aguardam o credenciamento. 5% da receita bruta das operadoras será destinada ao investimento na segurança pública. O credenciamento só foi possível após decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu aos estados a exploração de apostas esportivas. Muitas das empresas já são conhecidas no mercado nacional. No entanto, antes, elas exploravam no mercado de offshores, sem responsabilidade social, impostos ou royalties aos estados. A população do Paraná vai poder contar com sites oficiais
licenciados pelo Estado do Paraná. O que de diferente tem esses sites dos demais sites, né? Primeiro que a gente também começa a combater, a partir do momento que a gente tem os legais, a gente começa a combater os ilegais. E a gente também, esses sites aqui passam por muitas provas, né? Financeiras, técnicas, para que eles possam ter a capacidade de prestar serviço para a população. A maior parte da arrecadação deverá ser aplicada pelo Executivo em áreas como habitação, segurança pública, além do financiamento de programas e ações sociais. E esse termo de cooperação entre a Secretaria de Segurança, né, com a utilização da Polícia Civil e Polícia Científica, é fundamental para que nós tenhamos lisura em todo esse processo, para que nós verifiquemos, né, tentativas de fraudes e outras questões que ponham em xeque toda a credibilidade desse novo processo. Os apostadores eles podem consultar através da nossa página, né, www.loteriasdoParaná.br.gov.br, operadores credenciados. Tem até um banner, consulte aqui as bet credenciadas, lá tem todos os dados dos operadores, dos 4, as URLs que estão autorizadas, os endereços, telefones, e também podem nos acionar, tem telefone, tem e-mail de contato da loteria à disposição da população. Um relatório da Agência Europeia do Meio Ambiente, publicado na última sexta, informa que a poluição atmosférica por partículas finas causou a morte de 253 mil pessoas na União Europeia no ano de 2021. O relatório destaca que a poluição atmosférica continua sendo a maior ameaça ambiental para a saúde dos europeus. O número é maior que o de 2020, quando partículas que penetram profundamente nos pulmões resultaram nas mortes prematuras de 238 mil pessoas. Cerca de 52 mil mortes prematuras são atribuíveis à exposição ao dióxido de nitrogênio, um gás produzido principalmente por veículos e centrais térmicas, o que reflete um leve aumento em relação a 2020. O estudo afirma que o aumento se deve a uma maior exposição a poluentes e uma pequena elevação da mortalidade europeia, principalmente devido à Covid-19. Entre 2005 e 2021, o número de mortes prematuras por partículas finas havia diminuído 41%. O relatório destaca que a poluição atmosférica continua sendo a maior ameaça ambiental para a saúde dos europeus. Na Itália, o primeiro restaurante para cachorros é um sucesso. Os cães são tratados como reis e rainhas no elegante Fiuto, onde é oferecido um cardápio cheio de guloseimas elaborado por um nutricionista veterinário. Abre o primeiro restaurante para cachorros na Itália. Aqui os leais bichos de estimação têm o próprio cardápio e comem à mesa com os donos. Para determinar os ingredientes adequados, o chefe do restaurante, que trabalhou anteriormente como treinador de cães, afirma que o menu foi elaborado por um nutricionista veterinário. O cardápio foi criado de forma semelhante ao cardápio de humanos, uma composição que podemos comer normalmente. É claro que tentamos condimentá-lo sem usar temperos, sais ou óleos, tentando transformá-lo em uma refeição cozida com uma apresentação gourmet. No restaurante, a equipe atenciosa mostra às pessoas e os animais de estimação às suas mesas e pergunta se os clientes peludos de 4 patas gostariam de um ovo cozido com purê de ervilhas e queijo fontina, ou até um peixe simples, com ricota e abobrinha. Não se ouve um latido sequer. Os convidados se concentram nas tigelas, sentados em cobertores de lã ao lado das mesas dos donos. O restaurante virou uma febre. Sinceramente, não esperávamos esse boom. Muitas pessoas de Roma e de fora estão nos ligando. Então, temos tido um grande sucesso em nível nacional. Estamos muito felizes e contentes por podermos oferecer essa experiência aos nossos amigos de 4 patas. Desde a inauguração, o Fiuto tem recebido uma média de 6 a 10 cães todas as noites durante a semana e de 10 a 15 cachorros aos sábados e domingos. O preço por cabeça pode chegar a até 20 euros, o equivalente a R$ 106, dependendo do tamanho do animal.
E o Brasil encerrou a participação no Parapan de Santiago, no Chile, em primeiro lugar. Essa foi a melhor campanha da história. O país somou 343 medalhas, 156 de ouro, 98 de prata e 89 de bronze. 35 medalhas a mais que na edição anterior, há 4 anos, em Lima, no Peru. Líder no quadro de medalhas, o Brasil deixou para trás os Estados Unidos, que ficaram na segunda colocação com 166 medalhas, e Colômbia, terceiro lugar, com 161 medalhas conquistadas. O Brasil agora segue hegemônico na competição, liderando a classificação geral desde a edição do Rio de Janeiro em 2007. E faltando apenas 3 rodadas para o final do Brasileirão, e a tabela está toda embolada. Quem está aqui comigo para falar com a gente sobre essa história é o Vinícius Pacheco. Boa noite, Vini, tudo bem? Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham. Embolada mesmo, né? Mas para isso já vamos começar falando para você aqui que nos acompanha no Pix News que a disputa pelo título e a luta contra o rebaixamento ainda estão indefinidas. São 9 pontos que ainda podem ser conquistados, deixando matematicamente pelo menos 6 clubes com chances de ser campeão. Assim como 9 clubes ainda não estão livres de jogar a Série B ano que vem. Mas antes de nós mostrarmos a tabela para vocês, vamos conferir a rodada como ela foi partindo de sexta e sábado. Aqui a gente vai mostrar para vocês que na sexta-feira o Bahia surpreendeu o Corinthians em São Paulo e conseguiu 5-1. O Vasco empatou com o Atlético Paranaense na casa do Furacão em 0-0 e o Fluminense venceu o Coritiba, já rebaixado, por 2-1. Falando nisso, agora a gente vai conferir os jogos de ontem. Vou pedir para o nosso amigo Vini rodar a VT. O jogo do Botafogo e Santos foi decidido em 2 gols de cabeça. O Fogão abriu o placar após cobrança de falta. Danilo Barbosa cabeceou para o fundo das redes. Já o Peixe teve o Soteldo levantando a bola na área e Messias pulou mais alto para empatar a partida, 1-1. Em Porto Alegre, o Inter conquistou mais 3 pontos em casa contra o Bragantino. Ener Valencia fez de pênalti o único gol da partida, 1-0 para o Colorado. O Galo fez 3 no Grêmio e se mantém vivo na disputa pelo título. O primeiro veio com esse golaço de Guilherme Arana de prima. Matias Zaratio fez o segundo. Hulk fechou o placar. Atlético Mineiro 3, Grêmio 0. Mesmo placar de América Mineiro e Flamengo, mas desta vez o visitante levou a melhor. Cebolinha fez de cabeça e abriu o placar. Pedro recebeu livre na área e bastou deslocar o goleiro. Já Everton Ribeiro bastou empurrar para o fundo da rede, 3-0 para o Flamengo. Já o líder tropeçou fora de casa. Thiago Galhardo chutou forte no canto e fez o primeiro. Já com 1 a menos, Rafael Veiga conseguiu empatar com esse chute forte de fora da área. O Leão ficou na frente novamente com Caleb após boa troca de passes. O empate veio nesse bate e rebate dentro da área já na reta final do jogo. Fortaleza 2, Palmeiras também 2. E nessa mesma rodada, o São Paulo e Cuiabá empataram em 0-0. Feito isso, mostramos os gols, mostramos a rodada de sexta e sábado. Vamos mostrar para você a tabela que está toda embolada. Começando pela parte de cima. Líder, atualmente, Palmeiras com 63 pontos. Perdeu os pontos, como a gente falou, perdeu 2 pontos fora de casa. Fortaleza é um bom time. Flamengo venceu, conseguiu chegar ali, encostar no Palmeiras, também 63, perdendo no saldo de gols. Botafogo 62, um pontinho abaixo, mas com psicológico bem abalado. Não é mais questão de futebol, é questão de psicológico, difícil conquistar. E aí a gente continua, como eu falei, 6 times ainda estão na disputa. Se a gente for considerar o Bragantino, tem 59 pontos, matematicamente pode chegar lá. Depois, a partir daqui para baixo, o Fluminense já está na Libertadores porque foi campeão da última edição 53. Atlético Paranaense já não briga mais por muita coisa, Cuiabá e São Paulo. Virando a tabela, a gente vai mostrar para vocês lá embaixo. Coritiba e América Mineiro rebaixados. E aí começa aquela disputa boa. Por quê?
Se a gente for levar em consideração que o Cruzeiro tem 9 pontos em disputa, se ele ganhar todos esses pontos, ele pode chegar a 50. Até aqui, até o Internacional, ninguém tem 50 pontos. Ah, Vinícius, mas tem aquela questão, fez 45, tá livre? Nada disso. A gente está tendo uma edição atípica. Então, a gente tem aqui Internacional com 46, que ainda deve brigar para sair dessa zona de desconforto. Fortaleza 45, Corinthians 44, Santos 43, Vasco da Gama 42, Bahia 41 e Cruzeiro 41. Lembrando que Cruzeiro e Goiás, confronto direto agora à noite, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite. Como vocês viram a tabela aqui, decidida por gols fora de casa, que, por exemplo, o Flamengo sofreu goleadas para o Cuiabá, o Palmeiras talvez já poderia ser campeão se lá no início da competição não tivesse focado tanto só na Libertadores, nas Copas. Então, como a gente já falou em algumas outras edições aqui no quadro de esportes, a instabilidade fez com que a tabela chegasse agora totalmente embolada e se tornasse um dos melhores brasileiros de pontos corridos para se acompanhar, podendo até na reta final, no último jogo, ser decidido por saldos de gol. Então, para você que gosta de um bom futebol, eu acredito que deve estar amando, embora o seu clube talvez não esteja disputando o título, mas está gostando. Quem gosta de futebol está gostando desse Brasileirão, André. É surpresa atrás de surpresa. Surpresa atrás de surpresa. E como a gente tem a tabela, pelo que a gente pode acompanhar, o Palmeiras tem uma tabela até que um pouco mais fácil até a reta final. Mas isso não quer dizer que ele não vai tropeçar. Então a gente pode ter até o Bragantino ainda matematicamente com chances de ser campeão. O torcedor aí, eu acho que já não tem mais unhas nenhuma. Restam 3 rodadas então. 9 pontos em disputa, tudo pode acontecer, André. Tá certo, vamos aguardar. Obrigada, Vini. Muito obrigado, André. Uma boa noite. Boa noite, até a próxima. E em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, a subseção da OAB de Garopaba promoveu na última sexta-feira um evento no município do Litoral Catarinense para falar sobre a necessidade do letramento racial na sociedade. As palestras tinham como ponto de partida a necessidade do reconhecimento do racismo como forma de obter sucesso no enfrentamento ao preconceito e à discriminação, além de ressaltar a importância de pessoas brancas estarem juntas às pessoas negras na luta antirracista. Todos temos o poder de fala, a sociedade como um todo tem esse poder de fala, até porque o racismo é uma questão social, não é próprio do negro, né? O racismo ele é cometido principalmente pelos brancos, então por que não o branco não vai ter o seu lugar de fala? Ele não só tem, como ele deve ocupar esse lugar de fala na luta contra o racismo. A gente tem que acabar com as referências, né, das pessoas negras em locais dos quais a gente não gosta e não quer estar lá. Então, sim, nós temos advogados negros e negras, nós temos médicos, nós temos dentistas, nós somos escritores. Eu acho que a gente precisa trazer isso e a OAB está fazendo o seu papel. Durante o evento, Karen e Paula falaram sobre como o racismo impactou e ainda influencia a vida de cada uma delas. Elas afirmam que as pessoas negras são mais cobradas pela sociedade, precisando comprovar dia após dia suas qualidades e características positivas. E sendo mulher, o peso dessas cobranças são ainda maiores. Ser mulher já é um grande desafio. Então, ali o desafio de ser mulher é o desafio de ser uma mulher preta. Que daí são as questões de gênero com a questão racial, o que acaba dificultando muito o dia a dia da mulher preta. Hoje, inclusive, atualmente, no município de Garopaba, eu sou a única advogada negra atuante. Existem outras advogadas negras no município, porém nenhuma delas atua. Todas desvirtuaram o seu caminho, não utilizam da sua graduação atualmente. E, infelizmente, eu me sinto única e me sinto sozinha. Para muitas pessoas é um privilégio se sentir única. Para mim é uma tristeza, porque realmente eu gostaria de enxergar mais dos meus ao meu lado. É importante a gente ocupar esses espaços e aí, veja, não é como uma forma de embate no sentido negativo, né? A gente precisa ocupar esse espaço para que as crianças, as adolescentes olhem e vejam, eu posso ser uma advogada.
sim, ela conseguiu, eu também consigo. A gente precisa ter referência. Outro problema abordado no encontro foi o encarceramento e suas consequências para a segurança pública. Rodrigo Sabiá conta que ainda adolescente se envolveu com o crime e acabou ficando 5 anos preso. Quando saiu, encontrou na reciclagem uma maneira de dar a volta por cima e conseguiu. Hoje ele roda o mundo contando sua história e defende mudanças no modo como a sociedade olha para o ex-presidiário. Quando o egresso sai do sistema penitenciário, ele quer uma oportunidade de emprego, ele quer trabalhar. E as empresas, os RHs das empresas, eles acabam fechando essa porta a partir do momento que o cara chega lá, pedindo uma oportunidade, entregando seu currículo. E eles pedem, quando eles veem que a pessoa tem uma passagem pelo sistema penitenciário, eles acabam fechando essa porta. E eu entendo isso como um agravante muito grande, fomentando cada vez mais a criminalidade, porque a partir do momento que a gente fecha uma porta, dá oportunidade para esse rapaz, as facções, o crime ele está abrindo. O letramento racial é um processo contínuo, que exige constante reflexão e ação. É um desafio, mas também uma oportunidade de construir uma sociedade mais justa e igualitária. O negro realmente ele precisa ser visto em todos os lugares, porque ele tem conhecimento, ele tem intelectualidade, ele não pode mais somente ficar nos bastidores. Ele tem que assumir papéis de destaque. A gente tem que ser essa referência positiva para essa galera. A gente tem que mostrar para eles que existem outros caminhos que não sejam o caminho do crime. E a gente tem que mostrar e também botá-los nesse caminho. O racismo e a fala antirracista, ela precisa ser, sim, conversada, debatida, trazida para a comunidade, para que isso mude, né? Eu não tenho essa utopia que a gente vai acabar com isso amanhã. Eu acho que ainda vai levar um bom tempo, mas a gente não pode ficar mudo, né? A gente não pode ficar silente, a gente não pode se esquivar de falar dessa pauta, que é uma pauta tão importante. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.